Guardiola arruinou o futebol. Essa aspa é muito forte. Diz ex-goleiro da Premier League Tim Howard, ex-Everton e Manchester United, discorda de modelo de jogo do comandante espanhol. Vamos ver o que ele vai falar. Tido como um dos maiores técnicos da história do futebol. Cara, eu sei que o futebol é muito antigo. A gente está falando de um esporte que já tem uns 200 anos, quase, já tem quase 200 anos de idade. Muitas regras já foram mudadas, muitos times e tudo mais. Óbvio que no século XX o futebol cresceu de forma absurda no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente, se tornou o principal esporte do país. Mas, cara, para mim, o Guardiola mudou o jogo, cara. O Guardiola mudou a maneira de jogar numa época em que já tinha tudo praticamente sido não só desenvolvido, mas já tinha tudo ido por um caminho. O futebol estava indo num caminho muito físico, muito de dos jogadores mais altos, mais fortes. Você tinha que ter valências físicas muito, muito, muito enraizadas na sua equipe. Cada vez mais os jogadores eram mais altos, mais fortes, e isso estava pesando muito. Óbvio que tinha os talentos que surgiam, mas os talentos também eram talentos com potência física, eram talentos óbvio, com habilidade, velocidade, mas eram caras também fortes fisicamente. Você vai falar Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, esses caras tinham uma potência muito, muito grande. Então, o espaço dos jogadores menores, mais franzinos, estava muito em baixa. Quando o Guardiola surge no Barcelona, óbvio, a Espanha já começou com o Aragonês ainda na Euro de 2008, mas o que o Guardiola fez naquele Barcelona de 2008 a 2012, cara, mudou radicalmente o caminho que o futebol estava indo, mudou totalmente. É incomparável a maneira como a gente vê o futebol hoje de como se via naquela época. Há quase 20 anos atrás, o futebol era diferente, ele mudou o jogo, cara. Ele mudou a maneira não só das equipes jogarem, 1 bilhão de times resolveram copiar o Guardiola, resolveram jogar parecido com o Guardiola, outros resolveram ser antítese do Guardiola, e aí, não, eu sou o oposto do Guardiola. E muitos se desenvolveram em cima das ideias, não só dele, mas também as ideias que eram contra ele, e desenvolveram um novo jogo, cara, diferente do que vinha acontecendo. Se você for falar, você tinha times, era o Milan, o Liverpool, no Brasil, o São Paulo vinha se destacando muito naquela época, e eram times muito fortes fisicamente. Eram times que o Chelsea do Mourinho e tudo mais. Então, a questão física estava muito enraizada, assim, acima da questão técnica, muitas vezes. E, cara, ele trouxe um outro estilo de jogador, um outro estilo de jogo. A ideia, cara, mudou. Ele mudou a maneira do mundo pensar e praticar futebol. Mudou. Mudou. Pode gostar, pode não gostar. Não gosto do jogo dele, gosto de um jogo mais vertical, gosto de um jogo mais. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, que ele mudou a maneira do mundo inteiro. E muita gente faz merda com essa mudança. Muita gente pega e, porra, acha que é ficar tocando bolinha, aí circula para cá, circula para lá e não agride o adversário, não cria uma porcaria de oportunidade de gol. E outros, não, tem que inserir o meu goleiro no modelo de jogo, aí coloca o goleiro está completamente despreparado. E aí expõe o goleiro, expõe a equipe, entendeu? Em situações que não havia necessidade. Se você não preparar adequadamente, se o cara não tiver não só a predisposição, porque tudo é treinamento, você pega o próprio Diniz, que botou o Fábio, que não era zero com o pé, o Fábio passou a jogar com o pé, óbvio, não é um talento, não é um primor, não é o Neuer com o pé, mas é óbvio que o Fábio conseguiu melhorar a sua capacidade, conseguiu fazer parte do jogo dele. Agora, não adianta, você achar que se você não estimular direito, se você não treinar direito, os caras vão fazer, não vão, cara. Precisa de estímulo, não tem jeito. Não só da ideia, mas também do gesto motor, das questões práticas do dia a dia. Então, cara, o Guardiola mudou o jogo, mudou a maneira do mundo pensar o jogo. As pessoas interpretaram muito mal algumas coisas
que ele fazia sem saber adaptar, e aí queria copiar. E aí a pior coisa que existe no mundo é você querer copiar os outros, sendo que a ideia não sai da sua cabeça. Você não sabe o que fazer na hora que dá o problema. Por quê? Porque você não criou aquela linha de trabalho. Então, eu sou um defensor muito de que as pessoas devam criar suas ideias, desenvolver suas ideias, e aí, a partir daí, a partir do que você gosta, é natural que você tenha tem um apreço por um estilo de jogo, um apreço por um perfil de jogador, natural. Cada um tem o seu, mas você tem que criar a sua maneira de jogar, você tem que desenvolver as suas próprias ideias de jogo. Então, acho que o Guardiola influenciou demais nessa questão. E aí, deixa eu ouvir o que o Tim Howard falou. Ouvir não, né? Ler. Tido como um dos maiores técnicos da história do futebol, Pep Guardiola não parece agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo, né, gente? Ex-goleiro de times da Premier League e lenda da seleção dos Estados Unidos, Tim Howard falou sobre o impacto negativo do treinador no futebol. Pep Guardiola, em todos os sentidos, arruinou o futebol. Ensinou a todo mundo que se pode jogar futebol posicional. E não se pode. Alfinetou Howard em entrevista ao podcast It's Called Soccer. I'm sorry about my English, not a British, but it's a Brazilian English. Com passagens por Manchester United e Everton, o ex-jogador acredita que o estilo de jogo proposto pelo técnico do Manchester City só pode ser exercido por um número limitado de equipes. Apenas 3 equipes do mundo podem jogar da forma como ele pensa o futebol. As demais não conseguem fazer muito bem. Cara, concluiu o Tim Howard. Cara, não concordo com ele. Primeira coisa, não concordo com ele. Não acho que são apenas 3 equipes no mundo que podem jogar da maneira que ele gosta. Acho que N equipes do mundo podem. Eu acho que a maneira como você treina, a maneira como você escala a sua equipe, além da maneira como você lida com os seus jogadores e passa a sua ideia para eles, eu acho que isso torna perfeitamente possível que ele consiga colocar a ideia dele em qualquer equipe que ele treine. Óbvio que algumas vão ter mais facilidade de fazer algumas coisas que outras, e ele faz adaptações. Se você comparar o City dele de hoje, é completamente diferente do City dele de quando chegou, das primeiras temporadas, é completamente diferente do City dele campeão da Champions League. É diferente, muito, muito diferente do Bayern de Munique dele, que é totalmente diferente também, totalmente não, mas é bem diferente também do Barcelona dele, que também teve suas características. O Barcelona 2008, 2009 é um, o Barcelona 2011, 2012 é outro, 2010, 2011 é outro. É diferente, as ideias mudaram, fez adaptações. Óbvio que existe uma espinha dorsal, mas cada equipe que você pega, e às vezes a mesma equipe que você pega, sofre transformações, sofrem mudanças. E essas mudanças se refletem no jogo, cara. Então, o Tim Howard, não concordo contigo, acho que você tá falando merda, mas é sempre bom, né? Tu fala do Guardiola, tu ganha audiência, né? Carreira do Guardiola como treinador. Pepe acumula trajetórias vencedoras por 3 clubes como treinador: Barcelona, Bayern e Manchester City. Atualmente, a equipe inglesa é o atual tetracampeão da Premier League e venceu a Champions League em 2022-2023. Essa matéria do ano passado deve ter sido feita no momento em que o Guardiola estava mal pra caralho na Premier League, tá perdendo o jogo pra caralho. Então, acredito que não tô vendo a data aqui não, mas acredito que tenha sido isso, cara. Se você chegou agora, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu like já no vídeo. Primeira coisa, já chegou aqui, pá, deixa o like. Pô, comenta, fala quem você é, da onde você é, o que você está procurando no futebol. Fala o que você achou do que eu falei aqui, se você concorda. Se não concorda, não tem problema nenhum. Vamos trocar, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque isso é o que faz um futebol cada vez mais forte.